isso, né? Muito bem. Cada vez que a gente se reúne, é sempre uma oportunidade de Jesus de nos orientar, não é? Ele nos reúne por amor, para poder nos ensinar. Porque se nós decidimos segui-lo, nós precisamos de conhecer aquilo que ele pede. E nós sabemos que o seguimento de Jesus não é um seguimento fácil, mas ele está conosco para nos ajudar, não é? Então, quando a gente lê o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, que foi a partir do versículo 30 até o 37, ele fala assim: quando Jesus caminhava através da Galileia, ele caminhava porque ele não queria que ninguém soubesse, porque ele estava ensinando os discípulos dele. Jesus estava a caminho de Jerusalém, onde ele iria morrer. Então ele estava aproveitando aquele tempo para poder ensinar os discípulos o que precisava aprender. Então ele falou para eles: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens e eles o matarão, e morto depois de 3 dias ele ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam essa palavra e tinham medo de interrogá-lo. Chegaram a Cafarnaum. Em casa, Jesus perguntou: sobre o que vocês estavam conversando no caminho? Eles ficaram em silêncio, né? Estavam com vergonha, né? Porque pelo caminho estavam discutindo sobre quem era o maior entre os 12. Então Jesus sentou, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Depois ele pegou uma criança, colocou no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: aquele que receber uma dessas crianças por causa do meu nome, a mim recebe. E aquele que me recebe, não é a mim que recebe, mas sim aquele que me enviou. Palavra da salvação. O Evangelho de Marcos, ele coloca para nós, assim, com uma clareza, né? A distância que tinha, um contraste, né? Entre Jesus e os discípulos. Jesus anuncia 3 vezes a paixão dele. A primeira vez, foi logo depois que Pedro fez o testemunho de fé. Quando Jesus anuncia a morte, Pedro chama ele e fala: não, Senhor, fala esse assunto não, que é isso, bobagem, Deus vai te livrar disso, bobagem, fala isso não. Na segunda foi essa: quando Jesus anunciou isso, eles não estavam acreditando, não tinham coragem de perguntar para Jesus. Jesus falando da morte, eles estavam discutindo: quem de nós aqui é o maior, o mais importante, qual de nós? E Jesus falando: eu vou morrer, viu? Quem é o mais importante? E no terceiro anúncio é quando eles disputam quem vai sentar à direita ou à esquerda de Jesus. Entenderam tudo. E é tão interessante, né, quando a gente vê essa primeira parte, né, porque isso tem uma chave, né? Há uma diferença grande, há um ponto grande de diferença entre nós e Deus, que está escrito em Isaías, né? Isaías 55, quando Deus fala: os meus pensamentos, Isaías 55, versículo 8, ele fala: os meus pensamentos não são vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Quanto os céus estão acima da terra, tanto os meus caminhos estão acima dos vossos, e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Deus completamente disposto, né, a amar e a se entregar, né, a dar tudo, né, tudo, e porque Ele é Deus, né, e Ele é a pura plenitude, Ele não se importa de ser o menor e de ser o último. Nós temos o efeito inverso de Deus, né? Porque nós somos muito pequenininhos, nós queremos ser grandes. Quem é o mais importante? Quem é o maior, né? O efeito completamente inverso, né? Um falando de uma coisa, do amor, que é um serviço, uma gratuidade, né? Você dá a sua vida em serviço e a turma querendo saber quem vai ter mais honra e glória.
Mudou alguma coisa nesses 2000 anos? De verdade? Nada, né? Piorou, né? Piorou bem, né? Mas olha como é que é o pensamento de Deus. Então, um dos maiores pontos de diferença entre nós e Deus é o orgulho. Né? O orgulho, isso para nós é um problema muito sério, né? Muito sério. Essa questão do tanto que a gente deseja, né? Só observar o quanto que as pessoas querem ser vistas, notadas, né? Seguidas, né? E somos o que mesmo? Nada. Então, Jesus ele é tão encantador, quero que eu li isso aqui. Imagina, Jesus sabia o que eles tinham discutido no caminho, porque o que fica escondido para Deus? Nada. O que vocês estavam conversando no caminho? Esse cara mudo, que é vergonha. Igual quando você pega a menina fazendo uma coisa errada, né? O que você fez? Nada. Caim, cadê Abel? Não vi, tem um tempo que eu não vejo, tinha acabado de matar. Não vi não, Senhor. Tem certeza que você não viu? Não, vi não, mortinho. E assim somos nós, né? Com a dificuldade que nós temos em assumir a verdade, né? Uma das coisas que a gente precisa trabalhar na nossa vida é contra a mentira. Mentira não pode ter espaço na nossa vida. Aí eles perguntaram para Jesus, como eles tinham certeza que Jesus sabia, se fingiu de morto. Jesus perguntou alguma coisa? Não escutei. Você falou alguma coisa? Não ouvi, ficaram mudos. Olha a delicadeza de Jesus, o que ele fez? Essa atitude é simplesmente encantadora. Ele assentou e chamou a turma, vem cá, gente, vamos conversar. Isso é uma coisa para a gente poder aprender. Porque quem tinha total autoridade naquele momento é Ele sempre. Tinha todo o conhecimento, é Deus. Ele podia ter destruído aquela turma naquela hora. Mas Jesus não. Ele assentou e com toda a paciência do mundo, Ele deve ter dito essa frase. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Entre vós não pode ser assim. Então, as coisas que me chamou a atenção demais nesse aqui, foi Jesus ter assentado. Nós precisamos de pedir a Deus a graça de duas virtudes. Humildade e mansidão. Humildade e mansidão são duas irmãs gêmeas. Uma tem que andar coladinha na outra. Jesus falou assim, que a gente deveria pedir para ter o coração manso e humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrarás o quê? A paz. Vamos ver um pouquinho sobre isso, né? Encontrar. O que é a humildade? A gente tem um conceito muito errado de humildade. A humildade, da mesma forma como a consciência espiritual nossa, a nossa vida espiritual muda a partir do momento que eu descubro que eu sou filha amada de Deus. A humildade em nós é um momento onde a gente é iluminado e descobre que nada nesse mundo, nenhuma virtude, nenhum crescimento, nada eu posso sem Deus. Está escrito isso aonde? Evangelho de João, capítulo 15. A videira, nós estamos precisando estudar a palavra de Deus, como é que nós vamos crescer? Ele fala, sem mim nada podeis fazer. Se o ramo não permanece na videira, vai secar e vai morrer, porque sem mim nada. E quando ele fala nada, é nada. Nós não podemos nenhum pensamento útil, uma coisa boa, sem a presença de Deus. Então isso é a humildade, eu reconhecer que todo o crescimento que eu preciso, eu dependo dEle. Então tudo que eu faço, todas as obras que eu faço, não sou eu que faço, é quem faz? É Deus em mim. Que nada eu consigo sem Ele. Nada eu consigo sem Ele. Então nós temos que entender que Deus nos deu vários dons e talentos. Quantos dons e talentos vocês têm? Inúmeros. Então, humildade, eu reconheço os dons que Ele me deu. Mas eu entendo que esse dom que Ele me deu exige de mim uma resposta. E eu tenho que pôr esse dom, esse talento para render. Ok? Então, mas quem faz isso tudo render é Deus. Nada, porque nós corremos o risco imenso da vaidade, né? Do orgulho.
Falar, eu que fiz isso aqui. Olha que lindo. Eu que fiz. Não é? Vocês imaginam se Deus tivesse colocado etiqueta em cada coisa, eu que fiz? Nós estávamos com uma orelha de pendurado, eu que fiz. Feito por mim, não é assim? Então vocês imaginam, a primeira consciência que a gente tem que ter, que não somos nada. Mas em cima disso nós acrescentamos o pecado. E além disso nós acrescentamos duas coisas, que é o orgulho e a vaidade. Eu estou falando alguma bobagem? Mas é duro de ouvir, não é? Então vocês imaginam o que nós fizemos conosco, como é que Deus pode trabalhar em nós, com esse tanto de coisa dentro de nós, pois nós é que fazemos tudo. Então por isso que Deus, está escrito na palavra de Deus, que Ele resiste aos soberbos. Porque vocês imaginam se Deus faz uma grande obra em cima do soberbo, quem aguenta Ele? Ninguém. E aí ele cai no pecado mais grave, que pode comprometer a vida eterna dele, por causa da vanglória. Vanglória já diz que a glória é vã. Não é? Não pode. Isso é seríssimo. E nós temos que trabalhar isso dentro de nós. Está escrito na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, que a gente fica disputando. Quem que é mais importante? Aí São Paulo fala assim, não é nem quem planta, não é nada, nem aquele que rega, também não é nada. Mas é aquele que faz crescer, que é Deus. Nós somos, está escrito aqui, cooperadores de Deus. Deus nos deu a vida para amá-lo, servi-lo e adorá-lo. Se coloca à disposição dele e fala, Senhor, o Senhor começou me dando a vida, porque nem isso eu sou capaz de nada, e com a vida o Senhor me deu um monte de dom e talento. Então me ajuda a entender que eu não sou nada. Mas se o Senhor quiser me usar, estou aqui, às suas ordens. Então o Senhor me dá a graça para poder fazer as coisas. Compreenderam? Isso, a humildade, ela conquista o coração de Deus. E a outra virtude que anda colado é a mansidão. Porque se a humildade, ela segura o coração de Deus, a mansidão conquista o coração dos homens. Presta atenção, a nossa vida não é relacionamento? O ser humano é ser de relação. Por isso que Deus Pai, Jesus fala, se vocês quiserem ser o primeiro, vocês têm que ser o último. Então nós relacionamos aqui, relacionamos com o chefe, relacionamos com irmãos, na família, ok? E muitas vezes nós temos cargo de chefia. Jesus aqui era a cabeça. Ele podia chegar gritando com todos, não é assim? Porque às vezes a gente aprende que na vida você adquire respeito, importância, se você chegar gritando, né? Falando, sabe com quem que você está falando? Fala, sei, com o meu irmão, né? Irmãozinho, somos tudo igual, não tanto de nada, né? Mas às vezes a gente vai chamar a atenção de alguém, e a gente chama a atenção no meio de todo mundo, humilhando essa pessoa, destruindo essa pessoa. Você já recebeu humilhação? Às vezes a gente vai chamar, a situação ficou boa, não? Então, às vezes você vai chamar a atenção de alguém e humilha, e destrói o outro. Alguém olha para você no meio de todo mundo e fala assim, você é burro, você é incapaz, né? Gente, quando é residente, então o erro primeiro é nosso, né? Primeira pessoa que errou é o coitado do residente. Ele nem abriu a boca, já está errado, nem estava lá no plantão, já está errado, e é destruído. E aí nós perdemos a chance de ter o coração do outro. Aí a nossa missão vai água abaixo. Compreendem? Sem a humildade e a mansidão, nós não vamos a lugar nenhum. Por isso que eu falei que nós precisamos pedir a Deus essas duas graças. A mãe que souber ter a mansidão, ela terá a educação dos filhos na ponta da mão dela. Porque é a forma de falar, é a firmeza, mas com você é afável. Você sabe chamar a atenção de uma forma que seja delicada, mas firme. Você vai pegar o seu irmão e levá-lo a algum lugar e falar, me mostra por que você fez isso aqui. O que foi que aconteceu? Me conta o seu lado.
primeiro eu preciso saber por que você fez isso. Deixa ver a história. Então, porque assim você vai ter o coração do outro, e assim você poderá levá-lo até onde você quer, que é a Deus. Quando eu estou falando isso, eu estou falando da questão nossa evangélica, né? Que cada um de nós é um discípulo do Senhor. Nós precisamos de levar o nome do Senhor a todo lugar. Então, se nós queremos conquistar as pessoas para o Senhor, quando Jesus diz isso, se você quer ser o primeiro, seja o último, isso para nós é difícil, porque nós estamos inseridos numa sociedade que compete. Uma sociedade que vai te avaliar o seu sucesso de brilho. Jesus mostra o inverso. Então, caminhar com Jesus não é uma brincadeira, porque exige de cada um de nós uma conversão seríssima. É uma conversão profunda. Eu tenho que saber de verdade a quem eu sirvo. Se é Deus ou o mundo. Porque às vezes a gente fica com um pé no mundo, um pé com Deus, falando assim, vai que Ele existe, se Ele chegar mesmo eu pulo aqui e falo, bem que eu acreditava no Senhor. Mas nós temos que entender que isso do mundo leva aonde? A lugar nenhum, é só vaidade. Vai ler Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mas eu fico impressionadíssimo com aquela bolsa de 100 mil reais que a outra comprou, 10 mil, 30 mil, ó. Tanto que ela é poderosa, rica. E o meu irmão ali do lado passando fome, como é que eu posso fazer? Jesus falou assim, se você quiser fazer um agrado a você, faça. Você tem o direito de fazer o que você quiser com os seus bens. Mas o bem material que você ganhou também é para servir o outro. Então nós podemos ter medida, não podemos? Nós não podemos ajudar? Entender que o outro é irmão? Está vendo como é que isso exige de nós uma conversão profunda? Muda o meu jeito de ver a situação, de pensar, de sentir, de viver. Porque eu me comprometo. Não tem jeito de eu estar na igreja, comungar, o mesmo Deus que me alimenta, que te alimenta, e fechar os olhos para a sua dor e para o seu sofrimento. Eu não posso. Senão eu nego aquele que eu creio, que eu acabei de receber. O compromisso nosso com Jesus, ele é sério demais. Não é uma brincadeira. Andar com Jesus não é uma estrada de sucesso, de glória, de brilho, não. Já falei isso com vocês mais de uma vez. Vide Madre Teresa de Calcutá. Já falei com vocês, é chão batido. É aquela vida anônima que você está atento ao outro, que você cuida do outro por amor ao Senhor Jesus e só. Não precisa de holofote. Só tem uma pessoa que tem que nos ver, quem é? É Deus. Por quem que nós vamos fazer isso? Por amor a Ele. Como eu não posso fazer nada por Ele, que Ele é a plenitude, eu faço pelo meu irmão. Porque o maior mandamento do cristianismo chama-se amar. E Deus se deu inteiro. Sobrou nada, né? Até a última gota de sangue Ele deu. Deu tudo para nos ensinar. Que Ele, que era o maior de todos, se fez servo de todos. Eu não vim a esse mundo para servir, mas para ser servido, mas para servir. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida, que o tempo é muito curto? Eu falo sempre com ele, Jesus, aproveita enquanto eu ando, falo, escuto, né? Que eu posso fazer alguma coisa. Já falei com vocês, quando eu penso naquela frase que ele falou lá, uma das frases que ele falou, tudo está consumado. Essa frase é para eu poder pensar nela todo dia, quando eu encerro o meu dia, que eu estou de joelho diante dele para encerrar o dia, eu falo, será que eu fiz tudo que o Senhor esperava que eu fizesse hoje? Será que eu posso repetir essa frase, tudo está consumado, hoje, por amor a Ti? Por amor. Então a gente precisa pedir muito a Deus que nos dê a graça de entender isso, né? Que o meu nada, que eu não sou nada, mas que Deus em mim, ninguém cerca. Ninguém cerca. E que Ele vai me dar a graça da mansidão, que eu vou entender que eu vou atingir o meu irmão, não com arrogância, não achando que eu arraso, que eu sou mais do que o outro, não, mas pela delicadeza, pela amabilidade, por ser
afável com o outro, a gente não destrói o outro. Ele é meu irmão. Se ele cai, eu também caio. E todos nós somos frágeis. Então, por isso que a gente precisa aprender a se conhecer, para não julgar. A gente fala, não, viu como é que fulano está reagindo? Aí você pensa, será que no lugar dele eu ia estar? Talvez pior. Então, se a gente aprende a se conhecer, a gente entende que somente Deus pode fazer as coisas, porque a gente não é nada, um monte de miséria. De verdade, onde é que eu estou plantando a minha segurança? De verdade. Se eu estou disposto a fazer uma coisa que não vai dar brilho, que ninguém vai ficar sabendo. Nós corremos tanto risco, gente. Tantos riscos nós corremos. É com a vanglória, com a vaidade. Então nós temos que ter cuidado demais. Então, há uns anos atrás, ainda lá na igreja de Nossa Senhora Rainha, e por isso algumas pessoas que vêm aqui, às vezes querem conversar comigo, eu gostaria tanto de poder ficar para conversar. Por que a Filó vai embora? Para ir para o inferno. Porque um dia eu estava saindo, eu acho que ainda não era casada, saindo da igreja de Nossa Senhora Rainha, mas eu estava com o Anselmo. Quando eu estava saindo, uma mulher caiu de joelho nos meus pés. Eu achei que ela tivesse quebrado as pernas, que ela caiu de uma vez. E falou, me concede uma graça. Eu fiquei apavorada. Apavorada, que se chama-se idolatria. Eu estou no fogo do inferno de cabeça para baixo. Levantei essa mulher e falei, pelo amor do Senhor, a gente só ajoelha diante dele. Quem dá graça é Ele. Foi Ele que morreu por você, minha filha. Eu não dou um fio do meu cabelo para você, não. É o medo que eu tenho pavor de idolatria, pavor. Eu já falei com vocês mais de uma vez, eu sou uma irmã de vocês, que já caminhei um pouco mais. Por isso a gente assenta aqui, por graça de Deus, para pensar nas coisas que eu posso parar, avaliar a minha vida. E quando eu estudei tudo isso, eu falei, tem que marcar uma confissão urgente. É assim. Coloco para vocês toda a verdade. Será que se a gente não começar no nosso ambiente de trabalho, da casa, primeiro já não aceitando a mentira, nós já vamos fazer um caminho no mundo. Porque o mundo não quer ver a luz, pode ter certeza disso. O mundo não quer ver o povo da verdade, não quer. A questão é ilusão, é mentira, é enrolar o povo, é vaidade das vaidades, é tudo rolo. Mas eu falo isso muito com os adolescentes, falo, deixa eu dar um sinal para vocês, que a gente não pode ter pai e mãe colado, nem médico agarrado o tempo inteiro. Como é que você sabe que uma coisa é boa? Quando você receber uma proposta, como é que você sabe que é boa? Primeiro que ela tem que ser clara. Se começar falando assim aqui, eu vou te contar, te fazer um convite, mas você não pode contar para ninguém. Sai fora que já é errado. Não é? E se você pensa assim, eu posso levar a minha mãe ou meu pai? Meu pai e minha mãe vai ficar feliz? É do bem. Se não puder, meu filho, corre, mas sai correndo. Faz quando você esquecer uma panela no fogo, sai aventado para não correr o risco. Então, são coisas que a gente começa a perceber, né? Então, se a gente não mente e não deixa a mentira crescer, se a gente cuida uns dos outros com amor, com misericórdia, como Ele cuidou aqui dos discípulos, e fala, Senhor, me ajuda a viver o que o Senhor colocou na minha vida e me fazer realmente a serviço do outro, ajudar o meu irmão, a cuidar uns dos outros, me ajuda a de verdade viver um evangelho, de verdade. Porque se eu viver isto, eu vou fazer com que as pessoas possam entender e confiar em nós, e saber que o que nos move? É o amor dEle. É Ele que primeiro nos ensinou isso. Você imaginou o que Ele diz aqui, né? Quando Ele coloca a criança no meio deles, porque uma das marcas da criança, que é a outra graça que a gente precisa pedir a Deus, é a graça da infância espiritual. Porque a infância, ela tem uma marca, qual é? O quê? Além da inocência, qual é a grande marca da infância? Lembra não? O que a criança faz com mãe e pai? Ela confia. A criança duvida que a mãe ou o pai vai fazer alguma coisa de bom para ela? Não. Então nós temos que ter uma relação com Deus de confiança incondicional.
Quando você fala com ele, ele escuta e ele vai te responder. Você nunca duvide disso. Não fica uma oração sem retorno. Pode escrever o que eu estou te falando. Deus escuta. Deus se inclina para nós. Isso é de morrer. Ele está atento a tudo. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem, o que está branco, o que está louro, o que está preto, qualquer coisa que você fez no cabelo, só ele sabe. Não tem ninguém que te ama como ele. Diga a gente confiar nisso. O menino confia. Ele nunca duvida. Ele dá a mão para o pai e deixa o pai ir para onde quiser, não é assim? Nós é que ficamos, mas para onde você está indo? Você está me levando para onde? A gente não entrega. Então, quando Deus vem ensinar isso, Ele vem nos ensinar que a gente precisa aprender a conviver uns com os outros. E é isso que Tiago fala na carta dele, no capítulo 3. Que nas nossas relações, né, gente? Nós não podemos ter inveja. Imagina que a gente não tem nenhuma, né? Fácil isso. Hoje só estou falando de coisa simples. Porque se vocês olharem, a inveja, ela tem um monte de problema lá com os mandamentos da lei de Deus. Por inveja eu mato. Por inveja eu vou roubar. Por inveja eu vou cometer adultério. Porque, gente, o marido da minha amiga é espetacular. Por que ela que está casada com ele? Por que ela que tem tudo e eu não vou? Que é isso, vou ter também. Por inveja, só pensa numa coisinha, eu destruo o outro. Eu armo cilada para o outro. Que coração é esse? Entendemos que somos irmãos? Não entendemos. Então, quando ele fala isso, é tão lindo, que se vocês olharem, né, que ele fala... Porque Jesus fala que a raiz do pecado é o egoísmo, né? Porque tudo eu quero para mim, né? É para mim. Né? O menino de 3 anos de idade, para lá. E aí ele fala que a sabedoria que vem de Deus, ela tem 7 características. Porque o 7 é a perfeição, né? Então ele fala que a sabedoria ela é pura. Sabe por que ela é pura? Porque quando eu permito que a luz de Deus passe, né? É Deus que resplandece. Quando eu já sou manso e humilde, né? Ela pacifica, ela é indulgente, ela é conciliadora, ela é cheia de misericórdia e bons frutos, isenta de parcialidade e de hipocrisia. E que quem pode semear desse jeito vai promover a paz. Nisso nós não seremos reconhecidos, que somos filhos de Deus, que são aqueles que vão promover a paz. Né? Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Compreende que quando a gente senta aqui para poder conversar da palavra, é para que a gente possa permitir que a palavra entre no meu ouvido e que ela trabalhe dentro de mim e fale, não, nós temos que melhorar. Sozinho? Não, com a graça de Deus. Senhor, me dá a graça da humildade. Senhor, me dá a graça da mansidão. Me ajuda a trabalhar promovendo a paz. Me ajuda, tira do meu coração o egoísmo. Tira do meu coração a inveja. Tira isso do meu coração, Senhor. O orgulho, a vaidade, a vanglória, a necessidade de aparecer. Por que eu preciso? Porque muita coisa que está em nós é tão interessante. Por que o nosso coração às vezes está inquieto, aflito? Primeiro que eu quero ser amado. E se eu cismo que você não está gostando de mim, eu fico aflito. Eu faço qualquer coisa para você gostar de mim. Está errado. Então, como eu quero a estima do outro, eu fico aflita porque eu quero o aplauso. Isso traz para mim uma inquietude. Para que isso, gente? Se o dia que você descobre que você é amada por Deus, já bastou. Então, nós temos uma necessidade sempre de ser aprovados para o outro. O outro tem que me aplaudir, o outro tem que me aprovar. Por quê? Porque temos insegurança sobre o amor que a gente recebe. Então é alguma coisa em nós que está quebrado, que precisa de cura de Deus. Quando eu percebo no consultório uma criança que tudo que faz, fala, mamãe, está tudo certo, precisa da aprovação de pai e mãe o tempo inteiro, fala, vem cá, chama, está errado. Porque senão ela vai ser uma adulta que vai mendigar afeto, e eu não vou deixar isso. E às vezes a gente vira mendigo de afeto e entra em relacionamentos que nos destroem. Por quê? Porque não temos o amor bem sedimentado dentro de nós. Compreende quanta coisa que a gente vai conversando, vai vendo que Deus precisa, a gente precisa escutar a palavra. Vocês nem imaginavam que dessa palavra a gente ia tirar tanta coisa.
e que Deus pode vir trabalhar dentro de nós e nos curar. Faz Jesus, sabe que a colega de trabalho tem uma inveja dela, que eu queria ter aquele sapato igual dela. Tem gente que quer o seu sapato, quer a sua roupa, quer o seu, quer tudo seu. Tem que rezar por ela. Jesus não manda a gente rezar por aqueles que nos querem mal, não é assim? Se você cumprimentar só aquele que é bacana com você, que diferença você fez? Nenhuma. Então, reze por aquele que te faz mal, por aquele que te deseja mal, por aquele que arma alguma coisa contra você. Reza por ele, sabe por quê? Porque o dia que ele conhecer a Deus, ele vai ser feliz. Fora isso, ele não vai ser, né? Então, a nossa felicidade está onde? Em amar, ser amado por ele. Olha que coisa espetacular, né? O dia que a gente entender o que é ser amado por Deus, nós vamos ser insuportáveis. Porque é um amor que transborda. É um amor que ele cuida de você, ele sabe de tudo, ele te... né, é uma coisa. Caminhar com alguém que te ama realmente é algo que te deixa mal acostumado. Que você não vai colocar esse desejo de ser amado no outro, que é finito como você. Nós somos atraídos pelo amor, o amor é Ele. O ser humano tem sede de infinito, e o único infinito que nos preenche é Deus. Eu não posso colocar a minha sede de ser amado no outro, que é igual a mim, infinito, que acaba e morre. Mas somente naquele que é eterno, que é meu Deus. Não é? Isso é maravilhoso. Então hoje nós precisamos pedir a Jesus, é um monte de graça. Você imagina Nossa Senhora que teve todas essas graças dentro dela, né? Ela que gerou, né? Mansa, humilde, né? Imagina que doçura. Tem que pedir a ela que seja intercessora das graças de Deus essa noite por nós. As graças que Jesus precisa derramar hoje no nosso coração, para que a gente possa caminhar melhor do ponto de vista espiritual. Afinal de contas, nós estamos nesse mundo para sermos nós estamos nesse mundo para ser santos. O que Jesus fala? Sede santos, porque o vosso Pai Celeste é santo. Gente, eu vou trazer a Bíblia, né, da próxima vez. Vamos, né? Vamos abrir página tal, capítulo tal, versículo tal. Não é assim? Porque o vosso Pai é santo. Mas como é que a gente vai conseguir alguma coisa? Somente pela graça de Deus. Ser santo é amar a Deus, ser amado e fazer a vontade dEle. A nossa única tristeza deveria ser a tristeza de não ser santo. Nós temos todos os dias a oportunidade de ser santo e recusamos ela. Nós temos que pensar nisso. É tanto assunto, né? Fica bom a próxima, né? Então é isso que hoje eu queria trazer para vocês, porque tudo isso me fez pensar demais nas nossas relações humanas, onde eu tenho o poder de trabalhar, a graça de trabalhar agora com essa consciência, a mansidão. Nós precisamos de pedir a Deus a graça, e precisamos de pedir a Deus que nos dê a verdadeira sabedoria, que Ele tire do nosso coração toda inveja, toda soberba, todo desejo de vanglória, todo desejo de ser reconhecido, desejo de ser aplaudido. Oh, que bobagem! Isso é ilusão, ilusão. Lembrem sempre que no final das contas vai ser quem? Você e Deus, e só. Pensa sempre nisso. Quando você estiver diante de alguém muito difícil, você fala, como é que agora, né, eu tenho que amar isso aqui, que é bem difícil. Aí você pede a Jesus a graça, caladinho assim, me ajuda a vê-la com os seus olhos, me ajuda a amá-la como o Senhor a ama, me ajuda, me faça lembrar que nós somos irmãos, e que o meu testemunho ajude ela a te encontrar. É assim. Por isso que o nosso processo de conversão ele é tão difícil, tão lento, e sempre. Então hoje nós temos aqui a missão essa semana de confessar, né, a nossa soberba, a nossa falta de humildade, as nossas vaidades, as nossas invejas. Nós temos que pedir perdão a Deus, nós temos que marcar confissão, pedir a Deus tudo isso, porque isso tem criado tanto dissabor nas nossas relações. Que bobagem quando as pessoas gritam porque quer que a última palavra seja deles, né? Que bobagem, fala, não, meu filho, você está achando, não, se você acha que você é melhor, pode ser, assim, qualquer coisa, né? Importante é resolver a questão, né? Não importa, não é assim? Importa é resolver. Eu falo lá no CTG, não importa,
Não importa nem quem fez de gnose, o importante não é devolver o menino para a mãe do menino, gente, isso que importa, né? A gente precisa trabalhar algumas coisas em nós. Jesus não gostava nem de ser visto. É muita coisa para aprender. Então, nós vamos marcar a confissão.